Vamos lá, irmãos. Marcos 10, versículo 17 ao 22, diz assim o texto sagrado. E pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Amém? Com sua Bíblia aberta, nós faremos a exposição da palavra dentro da temática que o Senhor propôs no coração de vocês, que é a renúncia. É uma mensagem urgente para os nossos dias, porque é algo que o Senhor requer de todo crente na caminhada cristã. Quando falamos de renúncia, irmãos, não tem como nós não falarmos do próprio Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de renúncia. Antes de Jesus pedir renúncia aos seus discípulos, pedir renúncia à sua igreja, ele mesmo viveu uma vida de renúncia. O evangelho não começa com o seguinte pedido: faça sacrifícios por Deus. O evangelho começa dizendo o seguinte para nós: veja o que Cristo renunciou por você. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus renunciou muitas coisas. Em primeiro lugar, Jesus renunciou à glória junto ao Pai para se tornar homem. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8, diz da seguinte forma: que que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus precisou ou escolheu renunciar para se fazer homem, para cumprir o plano da salvação e nos alcançar e nos religar de volta a Deus. Jesus, antes desta renúncia, era adorado pelos anjos, estava em glória com o Pai, reinava nos céus, mas ele renuncia a esta glória e escolhe nascer em uma manjedoura, sentir fome, sentir dor, ser rejeitado, morrer em uma cruz. Hoje muitos querem seguir a Jesus sem abrir mão de nada, mas o próprio Jesus abriu mão da glória para cumprir o propósito do Pai. Já foi dito aqui, Pamela citou isso, renúncia não é perder algo. Renúncia, no nosso contexto, irmãos, de juventude, é abrir mão de algo menor para vivermos algo eterno. Você pode guardar essa palavra em seu coração, eu vou repetir para que você memorize. Renúncia não é perder diante de Deus. Renúncia não é perder nada, irmãos. Renúncia é abrir mão de algo menor para viver algo eterno diante do Senhor. Glória a Deus. Jesus também, em segundo lugar, renunciou propostas. No contexto da tentação em Mateus capítulo 4, Jesus, ele passa por um cenário de tentação, e Satanás oferece a Jesus 3 coisas. A primeira coisa que o diabo oferece a Jesus foi o pão. O diabo fez a seguinte proposta: transforme estas pedras em pão. Essa proposta aqui, Gedália está falando sobre um prazer imediato,
O diabo queria que Jesus colocasse a sua necessidade, escute com atenção, acima da obediência. Quantas vezes nós agimos desta forma, colocando as nossas necessidades acima da obediência à palavra de Deus? Quantas vezes nós trocamos os propósitos de Deus por prazeres momentâneos? Quantas vezes nós trocamos o propósito de Deus pelos nossos pecados de estimação, por um caminho na imoralidade, por um caminho em vícios, por satisfações momentâneas? Mas Jesus nos mostra, no contexto da tentação, quando Ele não pede para o Pai transformar pedras em pão, que nem tudo aquilo que nós queremos agora é o que Deus quer para nós. Escute isso aqui, eu sei que não dá para dar glória nessa mensagem, mas escute com atenção. Nem tudo que nós queremos agora é o que Deus quer para nós. Melhor é esperarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas para alegrar o seu coração, levante as mãos para receber esta palavra. A vontade de Deus para a nossa vida, mesmo que seja complicado de aceitar, é boa, é perfeita, é agradável. Melhor é esperar a vontade e o tempo de Deus. Jesus rejeita a proposta do pão. Jesus rejeita colocar a sua necessidade acima da obediência. Mas o diabo não para por aí, presbítero Marcos. Ele também oferece uma proposta de espetáculo, reconhecimento público. O diabo diz: se joga daqui, porque o Senhor vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, para que você não tropece com seu pé em pedra. Essa tentação aqui é a tentação da aparência. Porque muitas vezes a fé que a gente desenvolve é baseada em aplausos, em validação, em fama, em reconhecimento nas redes sociais. Mas, irmãos, precisamos entender uma coisa: isso não significa que estamos caminhando no centro da vontade de Deus. Nem todo like, nem toda aprovação, nem toda aparência vai impressionar Jesus. Porque Jesus não viveu para impressionar ninguém. Eu sei que a gente posta uma foto e quer da visão olhar lá e ver que alguém curtiu e comentou. Não aceitamos ser flopados, mas o Senhor está te chamando nesta noite para caminhar com Ele. Nem sempre teremos validação humana, mas melhor é ter a validação do céu. Eu quero acreditar que nesta noite o Gedali entende o que é isso. Entende o que é isso? O caminho da renúncia não é fácil, mas nós precisamos entender que os céus precisam nos validar. Não precisamos de validação humana. Jesus não viveu para impressionar ninguém, porque muitas vezes quem vive para ser aprovado pelas pessoas acaba se afastando da aprovação de Deus. Jesus também rejeita a proposta do diabo para dar um espetáculo público ali, Rodrigo. Só que o diabo continua, ele também oferece os reinos do mundo. Essa proposta aqui indica poder sem cruz, recompensa sem renúncia. Não tem como, irmãos, entendermos o evangelho dessa forma. Não existe recompensa no reino de Deus se nós não trilharmos o caminho da renúncia. O tema de vocês está registrado da seguinte forma: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho do evangelho é um caminho de renúncia, de negar o nosso eu, de rejeitar as nossas vontades, mas aquele que renuncia será honrado por Deus. Quem pode receber esta palavra nesta noite? Deus vai honrar a nossa renúncia no caminho dele. O diabo oferece para Jesus recompensa sem renúncia. A proposta é ilusória: tudo isso te darei
Satanás oferece atalhos e muitas vezes nós somos atraídos para tomarmos atalhos, mas não existe no Evangelho glória sem sofrimento, coroa sem cruz. O Evangelho indica isso. Tome a sua cruz. Eu sei que não é fácil chegarmos na escola com a nossa cruz. Eu sei que não é fácil chegarmos na faculdade com a nossa cruz. Porque olham para nós e dizem, larga isso, deixa disso, está perdendo tempo. Mas a gente entende que o caminho que trilhamos na casa de Deus nos levará para uma eternidade com Ele. Resista, aleluia, os falatórios que você ouve, no contexto em que você vive, pois Deus vai te sustentar. Continue carregando a cruz, continue carregando a cruz, continue resistindo e renunciando. Só que muitas vezes, irmãos, somos atraídos a tentarmos alcançar bênçãos sem vivenciarmos os processos necessários. Crescimentos sem renúncia, promessas sem cruz, mas como falei, repito, não existe cristianismo sem renúncia. Existem atalhos que vão nos afastar da vontade de Deus, e atalhos que nos afastem da vontade de Deus vira perda no final. Falamos isso aqui, você está ouvindo isso, preciso que você guarde isso em seu coração. A renúncia não é perder, mas se a gente tomar atalhos, se a gente for seduzido pelo que o mundo oferece, é aí que a gente vai perder lá na frente, é aí que a gente vai quebrar a cara lá na frente. Mas nestes 2 dias de festividade, o Gedali está sendo fortalecido por Deus para renunciar, para resistir, como diz o hino da harpa cristã, tentados não cedam, nós não iremos ceder. O Espírito Santo está nos fortalecendo, está fortalecendo esta igreja. Quem recebe esta palavra está nos fortalecendo para que a gente caminhe pelo caminho da renúncia. Jesus também precisou renunciar até relacionamentos, quando estes tentaram impedir o propósito de Deus. Em Marcos capítulo 3, versículo 21, a família de Jesus se aproxima de uma casa em que ele estava pregando. Eles chegam e eles estão do lado de fora e Jesus está pregando dentro de uma casa, e eles dizem, Jesus está fora de si, precisamos tirar ele daí porque ele não está em si. A família de Jesus, não reconhecendo o propósito do Pai, em um momento não compreende a chamada que ele estava recebendo de Deus e tenta atrapalhar a caminhada de Jesus. E é necessário às vezes, irmãos, nós entendermos que alguns relacionamentos irão nos afastar do propósito de Deus. Jesus amava a sua família, mas ele não colocava pessoas acima da missão que ele recebeu de Deus. Nós não podemos colocar as nossas amizades acima da missão que recebemos de Deus. Nós não podemos valorizar mais alguns ambientes acima da missão que recebemos de Deus. Alguns relacionamentos precisam terminar, pois eles não podem, nós não podemos colocá-los em uma posição acima da missão que recebemos de Deus. Quem vive para agradar a todo mundo não consegue agradar ao Senhor. Abandone amizade se for preciso, abandone relacionamento se for preciso. Deus conta com você por inteiro. É melhor viver para Deus do que se embaraçar no caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus viveu renúncia. É por isso que ele cobra renúncia de nós. Jesus não cobrou renúncia antes de vivê-la. E nós lemos o texto sobre o jovem rico. E nós precisamos entender a renúncia da forma correta. Precisamos entender que renúncia não é simplesmente deixar coisas de lado, perder prazeres, abandonar desejos. Estão inclusos nas renúncias que a gente precisa viver. Mas Jesus nos chamou para segui-lo. Não é só deixar algumas coisas, é deixar para segui-lo, é deixar para carregar propósito, é deixar para viver algo eterno. Eu abandonei a minha vida, porque agora eu vivo para Deus. Eu abandonei a vida que eu levava, porque agora eu vivo
para Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Levante as mãos para receber esta palavra. Há uma palavra de fortalecimento nesta noite para a nossa juventude e para esta igreja. Deus está te fortalecendo, porque no caminho para seguir Jesus, você vai carregar o propósito até o fim, você vai carregar esta cruz até o fim, você vai viver aquilo que Deus projetou para que você viva, porque este é o resultado de uma vida de renúncia diante de Deus. Eu sei que não é fácil, porque o mundo vende para nós todos os dias uma falsa liberdade. O mundo promete prazer, independência, felicidade sem limites, mas no final o mundo cria prisões no pecado, prisões de ansiedades, prisões nos vícios, prisões em nossa mente. O mundo promete liberdade, mas cria correntes invisíveis. Enquanto isso, Cristo nos pede renúncia, mas Ele entrega para nós vida, propósito, paz, eternidade. Renunciar não é perda, é trocar algo passageiro por algo mais. Levante as mãos em nome de Jesus. Você está renunciando hoje, mas você vai viver os propósitos de Deus. Você está aguardando o tempo de Deus chegar. Ele está projetando o seu futuro. Ele vai abrir as portas da faculdade, Ele vai abrir as portas para o casamento. O seu nome será glorificado na vida da nossa juventude, porque quem guarda a palavra será honrado por Deus. Aleluia, aleluia. Mas para a gente entender este ponto aqui, o jovem rico é um exemplo de quem não conseguiu renunciar. É uma lição para nós, do exemplo que nós não devemos seguir. Só que me chama a atenção que o texto começa dizendo que ele correu para se encontrar com Jesus, mas em contrapartida, Davi, ele não seguiu Jesus. Quantas vezes a gente se arruma e corre para o culto, mas não consegue seguir Jesus? A gente corre para a festa, 2 dias de festa é lindo, mas não conseguimos seguir Jesus. Não vem um jovem às vezes para o culto de doutrina após a festa. Preciso falar isso aqui. Às vezes nós corremos para algumas coisas, mas não seguimos o que é o mais importante. Mas a nossa juventude está entendendo o propósito desta festa. Não é só correr, é seguir Jesus. É seguir Jesus. É seguir Jesus. O interesse deste jovem era um interesse legítimo. Ele chega diante de Jesus com interesse espiritual, com respeito a Jesus, o chamando de mestre, com entusiasmo, com interesse, mas isso não representava um discipulado genuíno. Tem gente que corre, mas não segue. Nós precisamos ter um coração aberto e disponível para seguir Jesus, para seguir Jesus. Precisam olhar para vocês, mesmo tendo pouca idade, e ver nos seus rostos o brilho de quem segue a Jesus. Você é discípulo de Jesus. O jovem rico pergunta: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vai citar os mandamentos da segunda pedra da lei, os mandamentos em uma esfera horizontal: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honre o pai e a mãe. Aquele jovem, externamente, parecia correto demais até. Ele seguia estes mandamentos em uma esfera horizontal, porque é possível nós estarmos na igreja, cantarmos, levantarmos as mãos, temos aparência espiritual, mas nem sempre isso é suficiente. Mas quem leva uma vida de renúncia é o Senhor quem valida a sua chamada. Quem leva uma vida íntegra diante de Deus é o Senhor quem valida a sua caminhada. Não adianta estarmos ocupados demais na obra de Deus e o nosso coração está ocupado com outras coisas. Deus precisa de você por inteiro. Quem toma a cruz para seguir a Jesus precisa se
entregar por inteiro. Será que alguém está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? Aonde estão os crentes que vão se entregar ao Pai por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro? Precisamos segui-lo por inteiro. Só que aquele jovem, apesar de demonstrar o interesse na pessoa de Jesus, ainda tinha algo que ocupava o seu coração. Acabamos de louvar aqui: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada, mas será mesmo que não há espaço para mais nada em nosso coração? Quantas vezes o espaço que era para Jesus ocupar está sendo ocupado por coisas fúteis, está sendo ocupado pelos nossos próprios desejos? Quantas vezes a gente louva, isso aqui é muito bonito, mas o nosso coração está completamente cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Mas nesta noite é noite de caminharmos pelo caminho da renúncia. Se existem coisas que ocupam o lugar de Deus em nosso coração, elas nesta noite serão removidas, removidas, removidas. O Espírito Santo está te orientando nesta noite: remove isso, deixa isso, abandona isso, para que a gente de fato possa louvar, que não há espaço para mais nada em nosso coração, a não ser para aquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a presença de Deus, que é a presença de Deus. Jesus olha para o verdadeiro problema, que era o coração daquele jovem. Marcos 10, 21, uma coisa te falta. O problema não era as propriedades que ele possuía. O problema era o que o dinheiro representava no coração dele. O dinheiro era a sua prioridade. Escute isso aqui com atenção, olhe para mim, não perca a palavra. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade for Deus, as séries da Netflix podem esperar um pouco, para que o devocional não seja negligenciado. Se a sua prioridade por Deus, alguns amigos podem ser ignorados, para que o seu devocional com Deus não seja invalidado. Levante as mãos para receber isso aqui. Aonde o nosso coração está, ali está a nossa prioridade. Precisamos ter o Senhor e a sua palavra como a nossa prioridade. Aleluia. Aquele jovem possuía muitas coisas, mas no final eram as coisas que possuíam ele. Isso aqui é um problema. Quantas vezes a gente permite que as coisas nos possuam? Não conseguimos nos desvencilhar de algumas coisas, e o maior ídolo às vezes, irmãos, não é aquilo que a gente possui e pega com as mãos, mas é aquilo que a gente não consegue entregar para Deus. Deus chama Abraão e diz: sai da parentela, ele sai. Sai da sua terra, ele sai. Abraão vai caminhando por um caminho da renúncia, ele vai crescendo em intimidade com Deus, até que Deus chega para ele no capítulo 22 e diz: agora me dá o seu filho. Abraão também entregaria Isaque, porque o caminho da renúncia faz isso. A gente larga as coisas porque sabemos que Deus é mais importante, mas tem gente que valoriza muito mais ficar horas no Free Fire, ficar horas na frente da Netflix e não conseguem largar. Mas Deus está falando com alguém: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Você precisa valorizar aquilo que vem de Deus. Redobre a atenção aqui para a gente finalizar. O jovem rico queria, entre aspas, Jesus, mas queria sem a renúncia. Ele queria a vida eterna sem a renúncia. Ele queria a salvação sem a renúncia. Ele não queria abrir mão do controle das coisas que ele possuía, ou melhor, as coisas que possuíam ele. Mas Lucas 9, 23 deixa claro: negue-se a si mesmo. O evangelho não é adicionar Jesus à nossa vida, irmãos.
não. O evangelho é entregar nossa vida a Jesus. Não é adicionar Jesus à nossa vida. Só que Jesus olha para este jovem, e a Bíblia diz, Davi, que Jesus olha para o jovem rico, João, e o amou. Jesus primeiro o ama, depois o confronta. Quando a gente fala de renúncia, a gente fica assim, né, com a cara meio chateado, né, com a cara meio bolado, mas a gente acha que é só porque Deus está nos corrigindo, mas não, Ele nos ama, é por isso que Ele exige renúncia de nós. Jesus não confronta para destruir, Jesus confronta para libertar. O confronto que vocês estão recebendo nestes 2 dias irá resultar em libertação. Em libertação. Alguns vícios ficarão para trás, alguns pecados ficarão para trás, porque o caminho da renúncia vai resultar em libertação. Só que às vezes nós confundimos correção com rejeição. Deus corrige-nos porque Ele nos ama. Para a gente finalizar, o problema talvez do Gedalia não seja a riqueza como era o problema do jovem rico, mas nós vivemos diversos complexos, diversos traumas. Nós temos os nossos complexos, vivemos diversos complexos, mas o Senhor nesta noite está exigindo o caminho da renúncia para nós. Quando eu olho para isso aqui, meu pastor, eu me pergunto algo. Jesus não fez isso com outra pessoa, pelo menos a Bíblia não registra. Jesus não pediu isso de ninguém. Jesus não pediu isso de Zaqueu. Jesus não pediu isso de Pedro, mas para o jovem rico, Ele pede esta renúncia, Ele pede, Ele exige tanto. Aí a gente olha, parece que para mim é mais difícil. Tem gente que erra na igreja, mas quando eu penso em errar, a irmã do círculo de oração já vem marchando em minha direção e diz: olha, não vá por esse caminho, não faça isso. Tem horas que parece que a régua para a gente é mais, a exigência é maior, mas é porque Deus está te entregando coisas especiais, é por isso que Ele cobra mais de você. Jesus não pediu isso para todo mundo, mas o que Ele pede para você pode estar confrontando um ídolo específico do seu coração. Ele está querendo tratar uma área específica, e nesta noite é noite de tratamento. Esta renúncia te levará para um caminho de excelência, este abandono te levará para um caminho de excelência. Você deixa algumas coisas e o Senhor te fará trilhar um caminho de excelência. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pamela, se puder preparar um louvor para a gente finalizar. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção aqui agora, para que você entenda o propósito dessa temática. O Senhor Jesus pode estar nesses 2 dias confrontando algo que está no seu coração e que compete com Ele. Me escute com atenção, a igreja do Senhor também, pois essa palavra é para nós. Tem coisas que ocupam um espaço em nosso coração, Rodrigo, e estas coisas às vezes está competindo com a presença de Deus, e Ele está tocando justamente naquilo que está competindo com Ele nesta noite. Nós temos complexos, como falei, que às vezes nós escondemos muito bem. Não queremos que o Espírito Santo trate, não queremos que o Espírito Santo chegue lá, mas nesta noite o Senhor está cobrando de nós. Deixa isso de lado, deixa para trás, abandona. Mas talvez você diga: Deus, o Senhor não cobra isso de mais ninguém, porque está cobrando justamente de mim. Escuta a voz de Deus. Ele olhou para o jovem rico com amor e disse: deixa isso, vende o que você tem, abandone isso. O que é que está ocupando o espaço de Deus em nossos corações? Se lembre de algo: Jesus não está te pedindo uma renúncia que Ele não viveu primeiro. Ele renunciou à glória, Ele renunciou
renunciou propostas, ele renunciou reconhecimento, conforto e por fim entregou a sua vida por nós na cruz. E nesta noite ele está perguntando: o que é que está ocupando o lugar dele em nosso coração? O que é que está ocupando o lugar dele em nosso coração? Eu sei que você sabe o que é que Deus quer que você trate, que você deixe, que você abandone. O Espírito Santo está falando de uma forma bem clara aqui nesta noite: deixa isso para trás, renuncia, abandona. Eu sei que Deus cobra muito, mas Ele vai honrar a sua renúncia, Ele vai recompensar a sua renúncia, você vai ser honrado por Deus. Pamela pode adorar ao Senhor. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Abandona, deixa para trás. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal não que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, Eu sei que é uma guerra, em uma guerra infindável, mas nós vamos vencer. ao qual eu não me Deixa para rendo. trás, deixa para trás. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao teu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Cadeias serão quebradas. Eu quero ser a sua casa. Libertação. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu Espírito venço Santo o te dará forças pra pecado. rejeitar, Então enche-me de ti, pra abandonar, até que não haja pra mais deixar pra trás espaço. Pois quando estou em aquilo que tua não agrada ao presença, Senhor. meu viver é transformado. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois o bem que Sinta o eu abraço quero do fazer Espírito não Santo faço, nesta noite. e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Em meu ser interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim.
Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Talvez entraram crentes, jovens aqui, que até hoje seguiam Jesus parcialmente. Querem Jesus até, mas ainda estão presos a algo. Mas nesta noite Jesus não está pedindo apenas um comportamento externo. Ele está pedindo o seu coração por completo, por completo, por completo. Ele está pedindo a prioridade da sua vida para Ele, que não haja espaço para mais nada em nossos corações, a não ser para Jesus. Para Jesus, para Jesus. A exigência nesta noite é essa: 100% para Jesus. Nós iremos vencer no caminho da renúncia, porque o Espírito Santo nos dará as forças necessárias. Eu oro pela nossa juventude. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Nós não aceitamos, Senhor, te seguir parcialmente. Nós não queremos te seguir com o coração dividido. Nós queremos segui-lo de verdade, por completo. Se há alguma coisa, se há algum ídolo em nosso coração, que ele seja arrancado pelo poder da palavra. Se há algum impedimento, se há alguma pedra no caminho, se há algum tropeço que foi posto, Senhor, que seja arrancado, que seja repreendido. Os nossos adolescentes viverão a plenitude da sua presença. A sua igreja viverá a plenitude da sua presença. Nós queremos entregar a prioridade para ti. Nós estamos nos entregando por completo para ti nesta noite. Queremos tomar a nossa cruz e segui-lo pelo caminho da renúncia. Amém? Que Deus nos guarde em o nome de Jesus, nosso pastor.